Fala lindões, começando mais um Tudo é Festa, o teu podcast que aborda sobre eventos na nossa cidade, na nossa capital, no nosso estado. Hoje eu estou recebendo ela, Denise Ribeiro, cristã, fotógrafa, CEO da Evidencia Imagens e pós-graduada em neurociência. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você que não quer que fala que você é lindona? Eu coloquei lá, você falou, lindona não, Cris. É verdade. Mas por quê? Você recebe muito assédio, vamos dizer assim, na sua profissão ou não? É que, na verdade, assim, lindona pode ser interpretado de várias formas, né? Eu gosto dessa palavra lindona, que quando eu geralmente penso que você também fala no mesmo sentido, né? Quando a gente fala lindona, é no sentido da palavra. Você é uma pessoa linda, um ser humano lindo. Um ser humano lindo. Mas eu acho que por ser fotógrafa, você trabalha muito com emoção, com sentimento, então você acaba sendo Tá mais atrelado mais à questão da beleza? profundo em tudo. Então, não, acaba vindo mais o interno, o que é interno, o que realmente tem valor, o que realmente tem significado, né? A aparência visual, a aparência física é importante, sim, é claro, né? Ok, mas a gente curte o que é belo, né? Apesar da beleza ser algo muito subjetivo, né? Cada um enxerga a beleza de uma forma. O que é belo pra você não é belo pra mim. Sim, mas eu acho que a beleza vai muito mais além do que os olhos naturais podem ver. A fotografia, por exemplo, ela nos dá essa sensibilidade de enxergar com os olhos do coração. Às vezes, o que todo mundo enxerga ali, o óbvio, você começa a enxergar de uma forma com mais sensibilidade, entendeu? Você vê além do que o que todo mundo tá O vendo. fotógrafo, ele literalmente vê com outras lentes ou não? Com outras lentes, sim. Principalmente quando se trata de fotografia que requer conexão. Eu não sou uma fotógrafa que tenho muita prática com fotografia, vamos supor, arquitetura, né? Apesar de eu comecei a gravar conteúdo agora para a empresa, sim. Semana passada eu gravei conteúdo para uma empresa de veículos. Então eu falei, Qual a empresa? Pode falar o nome. Para Inspeção Veicular, uma empresa incrível. Inclusive o pessoal lá, amei a equipe, muita gente boa, eles me deixaram muito à vontade, ficou muito legal, eles me deram um feedback muito bom, que gostaram do trabalho, né, do vídeo que foi produzido. Mas eu cheguei lá e bati a real, falei, olha, isso aqui é novo pra mim, né? Eu não entendo nada sobre inspeção veicular, sobre caminhões, sobre como funciona aqui, né, esse trabalho. Então, vamos ver como que eu vou saber lidar com isso aqui, porque o que eu sou acostumada? Eu sou acostumada a captar sentimento e emoção. E lá era, tipo, tava lidando com coisa técnica mesmo, né? Até que depois entrou a equipe no meio, aí tinha pessoas, então, de certa forma, para mim, como eu tenho acostumado com isso, faz muito mais sentido ter humano inserido no meio da fotografia do que propriamente ter vida, vamos dizer assim, vida. Eu fotografar só uma paisagem, arquitetura, só uma paisagem, né? Mas isso. Você falou também que você faz agora, acabou de falar aí que você faz alguns outros trabalhos. O Sim. Fotógrafo hoje, além da fotografia, o que mais a pessoa inseriu ali no seu portfólio? Você, por exemplo, você não faz só a questão da fotografia. Você falou que faz os videomaker lá, trabalha com videomaker, os stories lá. Sim. Você faz todo um acompanhamento. O cliente entra em contato com você e fala, ó, tô querendo vender, eu quero que o meu cliente me veja dessa forma. Quando o cliente chega assim, eu quero ser visto dessa forma, fica mais fácil para você apresentar o seu trabalho, o seu produto ou não? Sim, só para começar, pegar o fio da meada. Eu comecei só com a fotografia, né? E quando lá no início da minha... E não foi tão longe assim, porque você falou para mim que você não é do tempo do 12, 24, 36 poses. Não é do tempo de revelar na salinha vermelha, perdi... Essa parte eu não peguei. Você é uma fotógrafa Nutella, vamos dizer assim, já é da era digital. Sim, da era digital já. Mas eu comecei lá no início da carreira com bebês, né? A técnica no Brasil, ela era, então tem um certo tempo, né? Ainda ela era um pouco nova.
E aí foi desafiador, porque eu não sou mãe. E na época, hoje eu tenho muito contato com criança, né? Mas na época nem tanto. Então, assim, não tinha passado por uma experiência de gerar um filho, de carregar um bebezinho no colo, tal. Então, quando eu comecei com o newborn, eu comecei com o newborn. Era uma técnica nova aqui no Brasil. E eu comecei a trabalhar com isso. Então, eu lembro que os primeiros trabalhos, eu sentia que, assim, o peso da responsabilidade de estar com aquela vidinha ali que acabou de nascer, sabe? Era uma responsabilidade muito grande que eu sentia e é uma estética muito refinada e muito delicada. Então, assim, cada fotografia, ela exige que você trabalhe uma forma de olhar, né? Ela exige algo novo de você, é um novo desafio. Então, a fotografia, ela tem um leque muito grande. E aí depois você vai descobrir qual área você se identifica, qual o seu nicho. Hoje, como eu estou formando equipe, eu ainda não tenho só um nicho específico. O newborn eu já não trabalho mais, né? Newborn só pro nosso... É a fotografia de recém-nascido. Então, aquelas fotos que ela parece uma bonequinha. Um o bebê tem bonequinho. que entrar em sono profundo para fazer aquelas poses, né? Então, assim, é uma estética muito O que vocês delicada, fazem? muito Vocês dão refinada. boa noite Cinderela pra criançada? O que vocês Não. fazem ali? Tem que esperar mesmo o bebê dormir. Ah. E aí acontece de tudo, né? O bebê faz xixi, o bebê faz cocô, às vezes o bebê não dorme, tudo acontecia. Ou seja, é um trabalho que pode demorar 2 horas e pode demorar 6 horas. Sim, tem que ter bastante paciência. Para fazer um trabalho bonito, sim, é um trabalho demorado. E nesse caso, você cobra por hora? O fotógrafo cobra por hora ou ele cobra pelo trabalho em si? Na época que eu fazia o newborn, eu cobrava por trabalho, né? Hoje eu não sei como os profissionais estão cobrando. Porque se eu tiver também uma tô criança fora. lá que ela te dá trabalho, você tem que trocar ela de 10 em 10 minutos, Não, ou mas seja, você vai ficar aí. já teve trabalho que eu demorei quase 8 horas, sei lá, 6 horas. Por exemplo, a mãe tinha tomado suco de laranja e aí a neném tava com dor de barriga. Então, cara, não tava quase dando. E ela quis fazer na casa dela, ela não quis ir no estúdio. Então aí tinha cachorro, o cachorro latia, chegava gente querendo fazer visita. Então, assim, tudo, o bebê ele é muito sensível, entendeu? Se a mãe estiver perto e a mãe estiver com muita ansiedade, a criança sente essa frequência vibracional da mãe, da ansiedade. O bebê realmente é muito sensível. A neurociência entrou aí para ajudar? A neurociência já entrou aí. Você... Sim. E aí eu saí do newborn e comecei a trabalhar com sensual. Eu amo sensual feminino. Masculino eu não fiz. Então, também não dá para o homem ser sensual, né? Vamos dizer, hoje tá difícil. Dá para fazer uma pegada assim, mas é que assim, eu acabei não indo para essa área, mas o sensual... Mas o homem sensual, ele não é visto com um outro olhar aí ou não? Ou não tem isso? Não, dá para fazer, por exemplo, claro, né? A gente respeita a decisão não entramos nem na opção. Nesse mérito, né? Mas, por exemplo, um cara quer fazer uma pegada mais sedutora, sendo bem masculino, com certeza dá sim, né? O sensual, ele não precisa em si estar expondo o corpo. É mais para mim, o sensual. É mais o caras sensual e do bocas. trabalho é mais discreto, né? Não é nu artístico, né? Então, de artístico também não tem nada, né, Toninho? Não tem nada. É algo mais... O sensual pode ser um olhar, pode ser mostrar um ombro, sabe? É mais essa pegada. Assim. Então, isso que eu tô dizendo. Para o homem seria mais difícil. Um homem mostrando o ombro. Não sei, mas o tá cara, tranquilo. Ele pode, sei lá, ele pode mostrar um pouco o peito dele, a camisa um pouco aberta e ele tá dando uma encarada. Sei lá. Tem isso. Cafajeste. Entendeu? Meio cafajeste. O Toninho tá mais por dentro. O Toninho trabalha com edição, ele pega muito trabalho, assim, de edição de fotos de homens sensuais. Toninho... Não, eu fui comprar uma camisa. Uma revista? Uma camisa. Camisa. Aí eu prefiro botões aqui, né? Aqui para colocar gravata e aqui para ficar normal, né? Aí, sim, Toninho, aí numa loja. Aí o botão era aqui, assim, ó. Mais para baixo. O último botão era mais para baixo. É meio cafajeste. Não fica bem na foto, né? Você acha sensual isso? Não, então, esses dias eu até prometi. Porque, assim, eu sempre gravo
stories no meu particular, não no meu profissional, né? No meu particular, eu gravo stories às vezes fazendo caras e bocas, porque como fotógrafo eu vou treinando comigo mesma, né? Fazendo caras e bocas, fazendo carão, fazendo cara de brava e tal. E aí eu falei que eu prometi que eu ia gravar um mostrando como seria um homem fazendo as caras, Você né? fez isso. E eu ainda não fiz, eu ainda tô devendo, tô com essa dívida. Olha lá, aí. Cristiano. Vamos gravar agora. Você Então, faz eu ia algumas ter que coisas. fazer. Faz um stories ao vivo, vai no Podia ter programa você trazido as fazendo. câmeras aí, uai. Eu tenho Não, mas que- stories é no celular. Porque eu sei fazer, tipo, uma mulher sensualizando. Eu consigo fazer, tipo, eu me visto desse personagem e eu consigo fazer uma mulher sensualizando. Agora, o desafio é eu fazer um homem sensualizando. Como que ele vai Você manter... ensinar ele a fazer. como que ele vai manter a postura masculina, pegada masculina, mas ao mesmo tempo sedutora. Sem Puxa. escorregar. Sem escorregar. Sem dar uma escorregada, É. isso. É difícil. Puxa. Mas tá bom. Sem Não, dar mas uma se você de quiser, He-Man, depois né? eu te treino. Eu consigo. Calma, vamos. Esse é o trabalho do profissional do fotógrafo. Pode ser igual o He-Man? Não, mas agora falando sério, o fotógrafo, uma uma das funções do fotógrafo é a direção fotográfica, né? Então, por exemplo, eu pego muito cliente, eu não trabalho, a maioria dos meus clientes não são modelos, não são pessoas que estão acostumadas a serem fotografadas. Quando você pega uma modelo profissional ou um modelo profissional, é muito gostoso, cara. Você vai lá, Só clica e vai. é gostoso demais, a pessoa já sabe se posicionar, já sabe olhar, ela já faz os movimentos. Então você não gosta de ficar ensinando, não é gostoso, Não, então. é gostoso ensinar, é gostoso sim. Só que aí, o meu papel enquanto fotógrafa, quando um É dar cliente essa que orientação. nunca foi fotografado, ele vem me procurar durante o ensaio, eu faço a direção fotográfica. Eu vou fazendo. De início a pessoa fica um pouco travada, né? Mas aí aos poucos ela vai pegando confiança, você brinca um pouco com ela, ela se solta mais, você vai dando um feedback, puxa, tá legal assim, né? Depende de se for mulher ou se for casal. Ah, tá legal assim. Aí você vê que a pessoa vai se soltando, vai fluindo. Os primeiros minutos são um pouco travados, depois começa a fluir e aí fica legal o resultado. Então vai muito da direção do fotógrafo. O cliente precisa se sentir à vontade, ele precisa ter conexão com o profissional que ele contratou, ele precisa se sentir seguro, ele precisa ficar descontraído, ele precisa despertar nele a melhor versão nele. Por exemplo, no caso da mulher, vamos supor, vou fotografar uma mulher, quer fazer um ensaio feminino, às vezes não necessariamente o sensual, mas só um feminino. E aí tá lá, ela chega um pouco tímida, um pouco travada, você começa a falar, cara, tá linda. Aí você vê que ela faz um gesto no cabelo bem natural, né? Pô, esse gesto aí natural ficou legal. Aí às vezes ela vai fazer isso que ela faz meio mecânico, travado. Não, peraí, se solta, faz natural. Faz natural que ficou legal. Então você vai deixando a pessoa à vontade e você começa a captar o melhor dela. É assim que funciona. No ensaio de casal, por exemplo, como que eu conduzo? O casal tá lá. Às vezes o casal não me conhece, vai me conhecer lá na hora do ensaio. Então, oi, gente, tudo bem? Aí eu começo a falar, gente, o negócio é o seguinte, esquece que eu tô aqui. Eu me transformei no equipamento agora, né? E criei conexão entre vocês dois, né? Lembra? Como que você conquistou ela? O que você falou pra ela, né? Dá uma pegada aí, pega na cintura dela, dá uma puxada no cabelo, lembra de alguma coisa, fala aí no ouvido dela. Se vocês passarem do limite, eu aviso que eu tô aqui, né? Fala Mais no ou menos ouvido isso. dela, brinca, lembra de uma coisa divertida, cara, e sempre funciona. Você vê que no começo eles começam meio assim, daqui a pouco o cara já tá falando no ouvido dela, já começa a gostar, já começa a sorrir, e de repente eles começam a interagir um com o outro, e cria conexão. E é muito gostoso isso, e você vê assim que o casal acaba ficando super empolgado, e no final, o meu maior prazer é ver que no resultado. final do ensaio, eu vejo eles indo embora sorrindo, eles indo embora de mão dada, eles indo embora com uma conexão gostosa, eles indo para casa, voltando para casa felizes, e depois o resultado, entendeu? É isso. É você conseguir fazer a pessoa se desconectar do restante do mundo e esquecer que é alguém novo que está ali junto e se conectar um com o outro, pensar neles dois, só neles dois naquele momento.
E aí o meu papel é isso. Quando tem essa conexão que É você esse. está falando aí, fica mais fácil para você, para esse cliente voltar ou não? Por exemplo, ele está fazendo um Fica. ensaio de noivado, você já fez o noivado dele, já fez o casamento, agora está fazendo aniversário de filho. Tem esse tipo de, você tem esse tipo de cliente ou não? Com certeza. Até porque, assim, a maioria dos clientes são indicação. Alguém que fez esse trabalho comigo gostou e aí me indica para outra pessoa. Também tem isso, né? Tanto a questão de voltar quanto a questão da indicação. Aí isso é bem legal. Tá, falamos da foto que você Uhum. começou e você está fazendo os trabalhos lá com Como Story Maker. isso, Produção de conteúdo, na produção verdade, de né? conteúdo. Você já tem uma agência, o que que é? Você faz um acompanhamento ali, você cuida da rede social, por exemplo, da pessoa ou não? É trabalho específico. Olha, eu vou te entregar eu um tô material. entrando agora, desculpa. Eu tô entrando agora em uma parceria com uma agência que nós vamos prestar serviço desde a parte do marketing, quanto do impulsionamento, toda essa parte do digital, né? Do tráfego pago. Cuidar Então, literalmente da rede social da cuidar pessoa. literalmente da rede social, tanto de uma empresa quanto de um profissional liberal. Então, aí como eu entro nisso? Eu entro na parte da captação das imagens, tanto da gravação de conteúdo quanto da fotografia. E aí a equipe faz o restante, né? A parte do impulsionamento, enfim, é um trabalho completo. Hoje eu não estou mais trabalhando sozinha como Denise Ribeiro, né? Hoje eu estou trabalhando em equipe. Aí cada equipe Tem desempenha o seu papel. Tem o seu papel. Sim. Na fotografia, além de, lógico, de registrar o momento ali, mas você falou que tem um trabalho antes, o Sim. trabalho de conhecer o que o cliente quer passar, aquela imagem, tem essa entrevista, vamos dizer assim. Tem entrevista. E aí tem o trabalho no dia que é as fotos. E aí tem outros trabalhos que é a edição. Sim. Ou seja, podemos dividir aí em 3 trabalhos, o mesmo trabalho em 3 etapas aí. É um processo. Um É um processo. processo. E todo processo ele é dificultoso, tem processo que ele dá Sim. mais trabalho, tem processo Tem. que você, se Que é você mais poderia, leve. você deixaria de lado. Sim. Desses 3 processos, eu acho que eu já sei a resposta, mas assim, dos 3 processos, o qual você falaria, poxa, se eu pudesse pular esse daqui, A edição. A edição. processo da edição? A edição de vídeo eu gosto mais. A edição de fotografia um pouco mais enfadonho pra mim. Mas por que você fala que é a questão da edição? Porque tem muita questão do cliente ficar te pedindo, por exemplo, eu tô muito gorda, vamos dizer assim. Sim. Eu dei exemplo de gorda, né? Sim, Mas sim. não é gordofobia. Aham. Eu estou muito, sei lá, várias Sim. coisas que ela coloca, pondera para você ali. Na edição, você tem no trabalho seu de falar, olha, eu faço fotos, eu registro a imagem, eu não faço bariátrica, por exemplo, durante a edição. Tem esse tipo de coisa ou não? Às vezes, eu não vou. Olha, falando aqui abertamente, né? Tem hora que eu dá vontade de falar, olha, não sou cirurgiã plástica, me desculpe, né? Mas eu não posso falar, eu tenho que ser Na educada. fotografia até ainda dá pra dar uma. Não, na fotografia dá para editar, Dá pra mas melhorar a bastante. pessoa, Agora no vídeo. ela quer vender algo, eu tô dizendo isso porque Sim. assim, hoje é muito normal você ver, tem até alguns uns memes lá que a pessoa faz assim, tipo, olha ela no Instagram, aí o cara vai filmando Sim, assim, olha aqui no sim. serviço. É a mesma pessoa, e o cara vai filmando várias pessoas. Então a pessoa ela quer vender aquela imagem, que não tem problema nenhum, mas só que Sim. fica muito fora da realidade. Sim. Você consegue, para fotografia, acredito que é mais recorrente isso. A pessoa está buscando vender algo que ela não é. Sim. E acaba sendo muito forçado, vamos dizer assim. Você falar para a pessoa, olha, vai ser outra pessoa. Se você postar um negócio desse, a Porque, pessoa na vai falar que verdade, não é você. assim, tem a edição de imagem, né? Toda imagem que é fotografada, ela precisa ser editada. A edição, ela é como a finalização daquela obra de arte, né? Você está fazendo ali uma obra de arte, você precisa finalizar os detalhes, o acabamento. A edição faz isso. Ela coloca mais cor, mais vida. Mas aí tem a manipulação. A manipulação da imagem, você muda aquilo que não é o que é real,
né? A edição você coloca cores, você coloca vida, né? Deixa os detalhes, mas você, como que eu posso dizer? Você realça a beleza de algo que já existe. Essa é a edição, que também é trabalhosa. Mas na edição, por exemplo, você vê, tô com acne agora. Então, assim, eu não vou deixar a pessoa com acne, porque eu entendo que a acne é uma coisa temporária, a pessoa não vai ter acne a vida inteira. Fica grotesco entregar um trabalho Tranquilo. com a pessoa cheia de acne, né? Mas vamos supor que você tem um A nariz. pessoa quer afinar o nariz, por exemplo. Você pode afinar um pouco, mas, por exemplo, você tem um nariz muito redondo, eu te entregar um nariz muito afilado, não é você. Eu descaracterizo você. Aí isso eu já considero como uma manipulação de imagem. Manipulação de imagem, por exemplo, você retirar um fundo. Tem gente que tem gente que vai, por exemplo, tô com a unha sem fazer hoje, né? E aí tem cliente que tá com a unha vai no ensaio, por mais que você coloca lá a regra, gente, no dia do ensaio, assim, tal, você passa, né? Na verdade, não é regra, são especificações até para entregar um trabalho de qualidade para a pessoa, né? Mas tá, vamos lá supor. O cliente está com o esmalte todo comido. Aí ela fala assim, depois você vai colocar o esmalte na minha mão, né? Cara, é trabalhoso, entendeu? Não tem um botão mágico, pá. Tem que fazer o Photoshop aquilo e isso dá trabalho. Já teve situações da pessoa estar sem sapato, querer que eu coloque o sapato nela. Você coloca um sapato no meu pé. Perguntei. Então eles não têm noção, eles acham assim que é um botão mágico. Tem alguns que aplicativos resolve. que eles fazem alguma edição, mas Sim. que você reparar muito, assim, não precisa nem reparar muito. Você vê que é uma edição e fica meio forçado. Eu tô falando isso, vou até mandar um abraço para um amigo meu que ele tem um aplicativo, ele falou que ele vai baixar no meu celular. Sim. Ele fez uma montagem, uma foto que nós estávamos num restaurante. Inteligência artificial. Ele colocou muita comida assim na nossa mesa. Uhum. E ele me colocou com, no mínimo, uns 130 quilos. Caraca. Eu achei legal. Uhum. Pô, tranquilo, e postei. Coloquei isso lá no meu Instagram, no meu Stories. Eu coloquei alguma frase lá. O que eu recebi de mensagem de pessoas assim, não muitas, né? Mas um amigo meu, por exemplo, que é gordinho. Cris, eu não sabia que você era assim, eu também consigo, então. Assim como. Aí eu fui ver a foto que ele estava comentando. Falei, irmão, isso daí é uma montagem. Se você olhar, meu pescoço não entra naquele corpo lá. Não tá sobrando o corpo ali no meu pescoço. E foram algumas pessoas que falaram, Cris, eu não te vejo há 2 anos, eu não acredito que você está desse jeito. Falei, continua não acreditando, porque eu não estou. Então eu falo, a questão da manipulação, ela dá trabalho, mas tem alguns aplicativos que fazem isso com um toque de mágica que talvez o cliente ache que é só clicar, quero engordar 130 quilos. E vai lá, clicou e apareceu. Essa edição, para ela não ficar... Até porque é o seu nome. Se entregar uma edição mal feita para o cliente vai falar, poxa, esse negócio está muito grotesco. Está muito diferente. Hoje em dia, com a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela veio para facilitar a vida, ela tem os dois lados, né? Ela também, de certa forma, prejudica um pouco. Primeiro, que nós todos estamos criando. Se eu for falar que eu tenho zero paranoia com padrão estético, eu estou sendo hipócrita, né? Todos nós temos, de certa forma, uma exigência com a nossa aparência, né? É chato, tá com uma acne aqui, tá com uma mancha no rosto, tá com isso, tá com aquilo. Mas tem pessoas que tá indo para o lado extremo. Porque, por exemplo, eu acostumei a usar filtro no Instagram, né? Então, assim, eu coloco o filtro, eu fico mais bonita, é lógico, some as imperfeições e, ai, nossa, que maravilha que o filtro. E aí, todo mundo tá acostumado com o filtro, né? Então, e aí, quando a pessoa se vê real, poxa, não me aceito assim. E aí, então, a fotografia, ela passa por esses desafios também. Só que ela também serve para ajudar na autoestima da pessoa. Às vezes a mulher tá ali, ela não tá se sentindo legal, bora fazer o ensaio, bora fazer. E aí você vai fazendo essa mulher se soltar, se envolver naquele ensaio, e de repente ela começa a se ver de uma forma bela que ela não estava se vendo. Ela falou, nossa, que linda nessa foto, nossa, eu me amei. Então tem todas essas nuances, né? Eu não gosto do excesso, eu não gosto da manipulação. Eu gosto sim de tratar a imagem, deixar a imagem bonita, mas não mexer tanto, não descaracterizar. Essa parte
eu já não gosto tanto de fazer. Já aconteceu aí de você fazer um trabalho e entregar para a pessoa e a pessoa falar bem assim, eu não gostei do trabalho. Mas por quê? Porque ela não gostar dela. E aí ela, lógico, para ela não falar, eu não gostei da pessoa Sim. que eu estou vendo no trabalho, eu não Sim. gostei do seu trabalho. Já Sim, aconteceu isso ou não? Sim. A pessoa reclama do trabalho, mas no fundo porque ela não tá se aceitando. Ela não se aceita. Ela não tá se aceitando, é. Ela tá com questões dela interna mesmo, tipo, eu tô me achando muito feia, eu tô me achando gorda, ou eu tô me achando, desculpa, não tô falando contra nada É, o contra quem é exemplo. gordo, né? Um exemplo. Ou eu tô me achando... Nada contra a pessoa. nada contra pessoas, mas vamos supor os sentimentos que as pessoas têm, né? Tô me achando velha, eu tô me achando, sei lá. Tem vários tipos de não aceitação, né? De questões que a pessoa precisa trabalhar a autoestima. E aí ela não gosta de nada porque ela não está gostando dela mesma. E aí tem que trabalhar isso na mente dela. Ela precisa trabalhar isso com ela. Esses seriam alguns perrengues na fotografia ou não? São perrengues que a gente passa na fotografia. Qual outro exemplo que você poderia dar aí? Esse é um dos maiores desafios, sabe? Principalmente em relação à mulher. O homem não, o homem é mais prático, né? Homem dá risada, fala mesmo, barriguinha de Sim, chopp, cerveja e... É que, vai na embora. verdade, a gente está vivendo um tempo que a sociedade em si, a própria mulher criou esse padrão de exigência de beleza. E agora com os filtros, agora com as redes sociais, com essa competição, com todos os procedimentos, quem é mais bonito que o outro. Então as pessoas estão com dificuldade de se aceitarem como elas são, né? E todo mundo fica, tipo, meio que se medindo. Eu tenho essa aparência, mas fulano de tal, nossa, aquela pessoa ali que é linda, o formato do rosto dela que é lindo. O meu redondinho eu não me aceito, queria que fosse quadrado. Então tem tudo isso também. E aí, vamos lá. Eu tô querendo trabalhar com fotos agora. Sim. O que você me aconselha? Eu vou procurar um profissional, eu vou fazer um curso, O que você aconselha àquela pessoa que gosta do seu trabalho ou que gosta da fotografia? Uma pessoa que trabalha ali CLT, por exemplo. Ela tem ali seus R$2.000 de salário, mas ele quer uma renda extra, trabalhar com eventos. Aí ele adora fotografia, sempre fez isso, tem um celular bacana, ele quer entrar para o mundo da fotografia. Qual seria o primeiro passo que você fala para essa pessoa? Olha, é dica de ouro aí, vai por esse caminho. O que você de conselho para essa pessoa? Então tá, vamos lá. A pessoa precisa ter noção básica de fotografia. Tem pessoas que ela já tem uma predisposição para isso. Tem pessoa que nunca treinou nada e ela já tem um talento nato para pegar e fazer uma foto bonita. Você fotografar com o celular é uma técnica. Você fotografar com uma câmera digital é outra, né? Então aí a pessoa, por exemplo, que está querendo começar, está namorando a fotografia, né? Tem muito conteúdo já online e gratuito que ela já pode ir assistindo. Ela pode também fazer um curso já online ou pode procurar um profissional, né, na cidade ou no lugar onde ela mora e fazer um curso presencial, que também é muito proveitoso. E a outra forma, ela é acompanhar um profissional da área, vendo como que funciona. Por exemplo, a pessoa quer trabalhar com evento, quer fotografar evento. Além de ela precisar entender da técnica, ela tem que estar lá praticando. Porque cada evento você passa desafio de luz. Tem eventos que você vai, a luz está terrível. Então você tem que saber como ter o equipamento necessário, como recompensar a luz que está faltando ali, ou a luz que está estourando ali. Então, assim, ela acompanhar um profissional que já está um tempo no mercado, né? Que já tem uma experiência muito interessante para aprendizado. Seu conselho, então, seria essa pessoa que quer trabalhar com eventos, se ela tem um conhecido ou se ela não tem, entrar em contato e falar assim, olha, tem interesse, por exemplo, deixa eu te auxiliar deixa eu trabalhar aí com você, só pelo aprendizado mesmo. Esse seria o primeiro passo. Hoje, se você não fosse fotógrafo, no seu início lá, se você fosse começar, eu não sei como você começou, eu faria isso. Seria isso? Sim, eu creio que é uma ótima oportunidade. Se ela receber uma oportunidade de um profissional, deixar ela acompanhar, excelente. E aí, o primeiro passo, eu já fiz isso com você, estou te acompanhando aí em alguns eventos.
e você me falar, ó, agora eu quero um conselho para começar com uma máquina aí de entrada, uma máquina semi-profissional. O que você aconselha aí, ó, um investimento, não falo nem marca, mas assim, um investimento de 3, 4, 5 mil, não sei. Seria o que você aconselha para a pessoa, para ela ter noção de investimento, e qual prazo você acha que ela investindo, que seja aí 6 mil, 10 mil, não sei. Ela investindo, qual o prazo que você acredita que ela consiga já ter o retorno desse investimento? Então, eu comecei com uma semi-profissional. Eu comecei com uma, não sei, eu comecei com uma T3, aí logo em seguida eu fui para uma T5. Com a T5 eu fiz fotos incríveis, eu tenho fotos que eu fiz com a T5, me ajudou pra caramba. Nossa, então, por exemplo, se uma pessoa de comprar uma T5 semi-usada, que tiver em bom estado, ela consegue fazer fotos boas. E aí, tipo, uma lente de entrada, uma 50mm é o básico que tem que ter, porque é uma foto mais voltada para retrato. Isso se ela dá para ela trabalhar com foto com pessoas, dá para ela fazer feminino, dá para ela fazer sensual, dá para ela fazer até evento, como a 50mm, né? E aí depois ela pode investir numa 35mm para evento, aí 24-70 já é uma lente melhor, né? Uma lente bacana para fotografar evento, é uma lente que dá uma amplitude bem legal. E isso aqui é uma lente mais cara, mas de entrada, se a pessoa quiser começar com uma cinquentinha, com uma 85mm, que geralmente vem no kit, ela já consegue começar. Aí nós estamos falando de um investimento de 5 mil, mais. Um pouco mais ou menos. Tá, Não dá pra comprar nem a lente. Vamos fechar aí, eu tá falo. Tudo muito mais, tudo mais caro. Um usado, né? Algum aparelho usado novo, eu tô falando de assim. entrada. A pessoa, Sim. é lógico que ela não vai comprar um equipamento desse novo já, e eu já vou investir 15 mil, por exemplo. Sim. Porque eu sei que tem equipamento aí Caro, muito caro, sim. né? Vamos arredondar aí, 8 mil, a pessoa entrou, ela começou a trabalhar já com eventos, está fazendo, correndo atrás, uma pessoa dedicada na questão de fotografias. Em quanto tempo você acredita que ela já consiga aí um retorno para ela, fiz um empréstimo e preciso pagar esses 8 mil? Em quanto tempo eu consigo fazer um compromisso aí para estar entregando, devolvendo esse valor? Aí ela vai ter que ser boa na captação de clientes. Nós estamos falando de uma pessoa dedicada, uma pessoa que é boa, ela vai ter que correr atrás. Ela quer isso, ela precisa disso. Porque como funciona? O fotógrafo, o autônomo, né? O fotógrafo que trabalha sozinho, início, ele está começando, só ele. É um profissional liberal, né? Não tem equipe ainda, tá sozinho. Ele tem que entender que ele vai ter que fazer a venda, ele vai ter que prospectar, então ele vai fazer a captação de cliente, ele vai responder o WhatsApp, ele vai fazer o contrato, ele vai ter que fazer a parte da gestão financeira, ele vai ter que ir lá ter um encontro com o cliente, né? Depois ele vai no evento, vai fazer um ensaio, depois ele vai fazer a pós-produção da imagem e aí depois entregar um trabalho. Então tem todos esses processos. Para ele ter o retorno financeiro, ele vai ter que ser bom na venda também. Aí ele consegue ter um retorno financeiro. Ele vai ter que ser bom na venda e rápido na entrega do trabalho. Tá, o bom na venda e até um profissional como você que já tem um tempo de estrada aí, ele tem que continuar sendo um bom vendedor, né? Sim. Porque não adianta, tem aí os excelentes profissionais, eu dou muito exemplo na questão de TI. Eu sou um excelente profissional assim, porque a grande maioria não sabe nada de tecnologia, de equipamento, ou seja, a pessoa de TI ela é péssima de venda. Ela conversa com todo mundo e eu acredito. Eu tô falando de TI, um exemplo, né? O Toninho é um excelente profissional. Ele trabalha com tecnologia e ele sabe falar com você e ele sabe que você é um ignorante naquilo ali. Ele sabe falar com você como vender. Então ele é um bom vendedor. Mas na grande maioria, quem trabalha com tecnologia, com TI, ele trata todo mundo como diferente. Ele não sabe vender. Mas você precisa do trabalho dele. O fotógrafo, se você não sabe vender, se você não tem um atendimento bom, por exemplo, ele tem a opção de, vou no outro fotógrafo. Sabe lidar com gente. A pessoa que está querendo saber o que eu estou querendo transmitir para o meu cliente, a minha imagem. Na verdade, hoje,
Com a experiência que eu tenho, eu entendo que o fotógrafo também precisa entender de marketing. É importantíssimo. Precisa entender de lidar com pessoas, né? Um pouco muito de comportamento humano, mas também com a parte do marketing. Porque, por exemplo, são perfis comportamentais, né? Uma pessoa que trabalha com TI é uma pessoa muito racional, muito lógica. Então, ela está lidando o tempo todo com máquina, com tecnologia. Ela não lida com o humano. 99% do meu público é feminino. Então, você imagina, mulher não é nada prática. Não Tem dá para diminuir algumas esse mulheres... 99? Tem Não dá para diminuir um pouquinho, aí nós colocamos 1% de homem e 1% de pessoas quase indecisas. 99%. Então, assim, mulher, naturalmente falando, as mulheres não são práticas como os homens, salvo algumas mulheres que têm um traço comportamental que sim. Mas se não, a fotografia, ela começa ali tipo meio que um namoro, uma paquera. A cliente te procura, ela começa com aquela paquera, e aí fica naquela enrolação. Você está querendo dizer que a mulher não sabe o que ela quer? Não, a mulher, ela precisa que você vai direcionando ela. Porque tem mulher que é mais objetiva e mais prática. Ela não ela responde pouco, ela já sabe o que ela quer e vamos lá e pronto. Mas a maioria não. A maioria você tem que direcioná-la mesmo. Ó, você vai usar esse look, nós vamos fazer a foto em tal lugar, tem que ser assim, tem que ser assim. E mesmo você direcionando, a pessoa, você marcou tudinho com a pessoa. Ah, vamos fazer a foto desse jeito. Ela muda, Denise, eu pensei, eu não quero mais usar aquela roupa, eu quero usar agora tal vestido, eu não quero mais usar o vermelho, eu quero um branco, e eu não quero mais... Cara, a mulher tem isso. Então você precisa entender também desse universo feminino. Você está querendo dizer que todo fotógrafo é um pouco homem. Psicólogo. É um pouquinho homem, tem que entender que a mulher tem isso. É porque você está falando isso e é muito homem, tem que entender. A mulher, às vezes, ela é indecisa. Sim. Ela é indecisa, a grande maioria. Todo fotógrafo é um pouco psicólogo. Pelo menos comigo acontece isso. Então a neurociência te ajudou. Você acredita que você entrou um pouquinho na neurociência para atender mais, para te ajudar mais na tua profissão? Comportamento humano. Sim. Até porque, por exemplo, muitas vezes acontece. O cliente, a maioria dos clientes, eles vêm por indicação. Então o cliente conversa comigo e às vezes que eu vou atender o cliente não me viu pessoalmente ainda. Ele vai me ver lá na hora. Só que eu chego no cliente, o cliente me conta a vida inteira dele. Tudo que tá passando com o cachorro, no casamento, tudo que tá acontecendo com ele. Então, assim, às vezes faço uma escuta, né? Uma escuta com empatia, né? Dentro da medida do que eu posso. Eu dou um conselho, hoje eu procuro não entrar tanto, para não misturar tantas coisas, né? Mas o fotógrafo faz muito papel de psicólogo também. Não tem que cobrar um pouquinho a mais por isso? Deveria, né? Deveria. Falar, olha, eu tenho plano básico. Mais que merecido, né? O plano básico, ele dá direito a tantas fotos, isso. Um eu tenho o plano, o Gold. Com uma terapia. Com terapia, onde eu te escuto aí por 2 horas. Sim, acontece. Só que aí, vou falar um pouco mais do meu trabalho. Hoje, como que eu faço? Já trabalho também com consultoria, né? Então, assim, eu presto consultoria de imagem, desde a decisão da paleta de cor que o cliente vai usar, né? A colorimetria, qual cor combina com essa pessoa. Nós vamos fazer um estudo talvez às vezes a pessoa está abrindo um perfil, ali uma rede social do zero, ou então ela já tem. Então, peraí, vamos alinhar. Vamos deixar isso aqui bonito. Vamos deixar isso aqui de uma forma mais harmônica, né? Quais são as cores da sua logo? Que cor combina com o seu tom de pele? Então, eu já vou fazer essa análise. E aí, dentro disso, também, se é um profissional liberal, eu preciso entender qual é o público-alvo dele, qual é o avatar, né? Que tipo de conteúdo ele precisa gravar? Como que ele vai... Porque... Hoje em dia, o que as pessoas estão procurando? Ter conexão. Vamos supor que você, sei lá, uma mulher trabalha na área de estética. Tem X pessoas que trabalham com estética. Aí a pessoa vai te procurar por quê? Claro que ela vai pesquisar se você é uma pessoa reconhecida no mercado, se você tem boa indicação. Geralmente a indicação é o melhor ainda. Mas ela quer criar conexão. Ela vai procurar um psicólogo, quer ter conexão.
quer ter conexão. Você não vai procurar um profissional que você não tenha conexão nenhuma com ele. Então, o objetivo da gravação, da criação de conteúdo é fazer com que esse profissional gere segurança para o público dele, gere confiança, gere conexão, gere empatia, para aí a pessoa, de alguma forma, até consciente ou inconsciente, vai escolher por esse profissional. De 10 escolhas ali que ela teria, ela vai escolher aquele. Você acredita que a conexão aí, que você deu o exemplo, ela tá mais atrelada à questão do que essa pessoa não gosta do que eu literalmente gosto, por exemplo? Eu vou te procurar por questão de você fazer um trabalho para mim, fotografia. E aí a minha conexão com você é de ver mais o seu pessoal, lógico, do seu trabalho, mas assim, poxa, essa pessoa, ela não gosta disso, ela não gosta disso, não gosta disso. Vou dar um exemplo, política. Sim. Ela não gosta dessa bandeira, não gosta disso e defende isso. E a minha conexão ser com você mais voltada a essas questões do que mais as coisas que você gosta, por exemplo? Eu creio que sim. A conexão está mais sim, voltada a isso? Sim. Uhum. Então, pensando assim, hoje, você com um perfil profissional, se a pessoa ela não tiver essa conexão com você, com a sua identidade, porque hoje os grandes empresários aí, eles estão colocando o rosto nos produtos dele, né? E eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu falo, cara, seu perfil A pessoa... tá totalmente frio, né? Só tem foto, só tem imagem, só tem arte aqui. Cadê você falando? Cadê sua cara? As pessoas querem conhecer você. As pessoas precisam saber quem você é. As pessoas querem se conectar a você. Como que você vai falar do seu trabalho? A pessoa quer ter, de alguma forma, ela quer te ver, quer criar uma conexão com você. E enquanto a pessoa não te conhece pessoalmente, a primeira conexão que ela cria contigo é aqui, pela rede social. Então, não, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Tô te falando isso porque eu falo da questão da conexão, você estava falando, me lembrou um exemplo. Na semana passada, eu falo do Lindão, que eu falei no início aqui. Sim. Eu comecei a gravar alguns vídeos, já Aí tirava você foto. só gente lindona. Então, no evento, eu termino o evento, falo, Lindão, como que foi o evento, a experiência, aquilo, e a pessoa vai fazendo. Ou seja, nas minhas redes sociais. Esse ano eu não gravei ainda. Eu não sei porquê, mas eu dei uma segurada nas gravações. Mais uma cliente me ligou, uma senhora me ligou na semana passada. Oi, Cris, é o Cris Lindão? No número, não no meu particular, né? Do Espaço de Festa. Eu trabalho só do Paris Eventos. Eu falei, oi, tudo bem? Sou eu mesmo. Eu senti ali, pela voz, que era uma senhora. Falou, tô vendo aqui sobre o seu espaço, isso e aquilo, eu queria saber como que eu faço para conhecer seu espaço, porque eu quero fechar um evento com você. Aí ela foi lá no espaço, tudo, toda sorridente, mas a abertura dela comigo foi sobre isso. Eu acho que a conexão dela foi a questão do meu jeito de tratar a pessoa. Fala, Lindão, e aí, como você tá? Me conta um pouco mais. E não tem a questão da beleza em si, mas é da pessoa, o tratamento. Sim. E a conexão veio com isso. Eu acredito, da forma que ela falou comigo, várias pessoas se conectam por isso. Sim, sim. Né? Por ver a questão do meu tratamento, o que eu defendo, o que eu não defendo. Porque hoje a pessoa, ela te contrata se ela gostar de tudo, se ela concordar praticamente com tudo o que você faz. Se você é um excelente profissional, mas se você, por exemplo, novamente, política, se você defender tal bandeira, ela fala, não, esse daqui não serve para mim. Sim. Nós temos um conflito aqui. É por isso que algumas pessoas, elas preferem não expor, né? Algumas coisas como política ou como religião, e tem outras que não, já escolhem se posicionar. Por exemplo, seu perfil tá, sou cristão, eu também sou cristã. Então, isso é um valor inegociável para mim. Então, eu sempre coloco o que eu sou. Isso tem que deixar claro. Então, porque faz parte da minha identidade, né? Uma pessoa que ela não acredita, que é um ateu, vamos dizer assim. A conexão dela, talvez, na hora de ela colocar na balança, um profissional igual a você, uma pessoa que ela se identifica também como ateu, ela vai nesse do ateu. Mas aí você fala assim, Sim, creio que sim, mas existe duas vertentes. Existe muita forma como nós tratamos as pessoas. Hoje, o que eu vejo? As pessoas, elas gostam de serem tratadas com respeito e valorizado.
Então, se você dá atenção para a pessoa, você entrega um tempo de qualidade, se você demonstra para a pessoa que você está tendo um interesse e um respeito por ela genuíno, não é no interesse só no que ela pode te oferecer, no que ela pode te pagar, Tá, mas mas o interesse nela como ser eu tô humano, colocando ela vai te procurar. dois profissionais com o mesmo equilíbrio. É a mesma pessoa que valoriza isso e aquilo. Sim. Porém, ela tem a questão, você é cristão e a pessoa não é. Eu falo assim, o ponto de desequilíbrio, de desempate ali seria algo que ela se identifica. Sim, seria algo que ela se Que identifica. ela não identifica no outro. Isso, com total Então, certeza. eu não vou, a pessoa pensando assim, eu não vou me expor aqui, questão de política, eu não vou, ou time, ou religião. Tá, você tá deixando um pequeno público, mas se você expor a sua identidade, a real, várias pessoas vão se conectar com você, Sim. né? Porque Então, aí a gente entra na questão da autenticidade, né? é mais fácil você Sim. vender e ser autêntico 100% Autêntico. a qualquer momento, em qualquer lugar, do que você deixar alguma coisa oculta ali, a pessoa fazer um negócio com você e quando ela descobrir total o que você é, fala, poxa, essa pessoa é diferente do que eu pensava. E sabe o que é o mais belo? O mais belo é realmente ser autêntico. Realmente é ser quem você é. Quando você é quem você é mesmo, você consegue passar o melhor de você, do que você vestiu o personagem. É claro que, hoje em dia, a maioria dessa questão aqui rede social é um mundo, é uma distorção da realidade. A verdade é essa, né? Por exemplo, Na internet todo mundo é o que quer, a né? maioria das minhas, eu falo por mim mesma, né? A maioria das minhas fotos eu posto com filtro do Instagram. Depois que inventaram o filtro, quero sair só de filtro, quero sair bonita na foto. Ok. Então já tá um pouco de distorção. Um filtro ele deixa algo mais bonito, né? Mais belo, ele dá uma maquiada, é como se fosse uma maquiagem, né? Até certo ponto, ok. Como que eu posso te dizer? É bom isso, né? É bom você ter uma certa vaidade, um cuidado. Você não vai sair largado de qualquer jeito. Você se Rústico, cuidar é um respeito para com você mesmo e para com o seu próximo, essa questão do autocuidado. O ruim é tudo que sai do equilíbrio, todo exagero, e isso que é ruim. Mas eu falo da questão da distorção da realidade, porque, por exemplo, eu posso criar aqui uma imagem minha totalmente diferente daquilo que eu não sou. Eu posso me vestir de um personagem e depois você me conhecer pessoalmente e falar, cara, essa pessoa não é nada do que eu vi aqui que ela aparentava Mas é algo ser. que não se sustenta, né? Não Ela pode se sustenta. vender por um tempo. Agora, quando você é autêntico, é belo ser autêntico, entendeu? E você flui naquilo que você foi criado para ser quando você é autêntico, quando você é sincero, quando você é genuíno, quando você é verdadeiro. Aí que tá a verdadeira beleza, tá nisso. Fica mais fácil você atender um cliente mais autêntico, vamos dizer assim? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque a pessoa, ela te contratar, eu falei a questão do que ela quer passar, né? O que ela quer vender. Sim. Se ela estiver falando com você ali, eu quero vender uma imagem disso e aquilo, e você conversando com ela, vê que não fica muito mais difícil esse trabalho? Fica. Você não tem... Já chegou a algum ponto de você falar bem assim, não, esse trabalho eu não faço, eu não... Escolher o trabalho. A pessoa te pedir algo que você sabe que não vai ser um trabalho bacana, que ela não vai estar contente depois com o resultado, porque nem mesmo ela acredita, né? Sim, Quando ela tenta vender uma imagem, Aham. nem mesmo ela acredita. Com certeza. Que ela está se maquiando de alguma coisa. Você já chegou num trabalho e falou assim, não, esse trabalho eu não consigo. Já recusar trabalho? Já sim. Até que ponto isso vai no profissional? Até que ponto eu falo na questão de você falar, olha, eu não consigo. Hoje em dia eu sou mais incisiva nisso. Tem alguns trabalhos que realmente eu escolho não fazer. Antes não. Antes talvez mais por necessidade, por insegurança, por falta de maturidade também, eu aceitava. Hoje não. Hoje eu vejo, cara, isso não dá pé pra mim, não faço. Eu prefiro educadamente falar, né, ou procuro um outro profissional, na verdade, né? Ou não dá pra fazer, porque eu sei que vai me dar problema lá na frente, entendeu? Você começa a discernir aquilo que não vai ser legal. E eu já entrei em enrascada por falta de experiência mesmo, né? Aí, à medida do tempo que você vai ganhando experiência, você vai conseguindo analisar melhor as situações. Mas a maioria das situações que eu pego,
que acontece? Eu preciso que eu trato são os bloqueios emocionais que impede a pessoa de expor a imagem dela no digital, tanto na fotografia quanto no vídeo e quanto na gravação de conteúdo. Primeiro, às vezes a pessoa ela não tá com a questão da autoestima. Tem gente que é muito inteligente. Ou aí a pessoa, às vezes ela tá com a síndrome do impostor também. Ou então ela tem lá um gatilho mental de aprovação social, né? Ela começa a falar, ela estudou pra caramba, ela tem conhecimento, mas aí na hora que ela começa a gravar, a mente dela pensa assim, puxa, e se você falar alguma palavra errada, e aí um outro profissional da área ouvir isso, e aí vai ficar feio pra você. Aí a pessoa começa a gravar, ela se perde, ela esquece. E eu sei o que tá acontecendo dentro da mente dela, né? Então você vai tendo que treinar, aí às vezes corta, vamos de novo, respira. Você tem que ir trabalhando para fazer a pessoa se soltar até ela se desvincular desse gatilho que está sendo acionado, que está impedindo ela de avançar, de gravar o conteúdo. Porque geralmente é aqui, é um bloqueio. Com esse conhecimento que você tem hoje, você vê a evolução de quando você começou. Sim. Você começou somente com a questão da fotografia. E aí você já faz o trabalho você fala do acompanhamento ali, dando todo o suporte para a pessoa, questão de Instagram, ou seja, como você se vê daqui a uns 3 anos no mercado, nesse mercado? 3, 5 anos. A minha parte, assim, dentro da empresa, eu me vejo fazendo mais a parte da consultoria, né? Eu acho muito bacana isso. Essa parte do direcionamento mesmo, do marketing, do processo de criação, da criatividade. Eu gosto muito. Então, assim, eu quero usar a neurociência e a psicanálise dentro da fotografia. Ou talvez depois a fotografia dentro da neurociência, né? Quem sabe? Ainda estou nessa fase de descoberta. Descoberta. Uhum. Mas não foge disso. Não Você foge tem que disso. lidar com pessoas. O seu foco é Eu lógico amo registrar. pessoas, eu amo. Ao mesmo tempo, pessoas, elas nos irritam, elas conseguem realmente tirar a gente do sério. Ao mesmo tempo, eu amo pessoas. É incrível. Porque você migrou ali do início, que você falou, fazendo trabalho com um recém-nascido. Sim. E hoje você faz todo o trabalho de fotografias, né? Desde o primeiro contato, a produção, as fotos, a edição. E agora esse novo caminho que eu falo que é o sem volta, que é a questão da consultoria ali, dando Sim. toda a assessoria para a pessoa, questão da imagem dela. Uhum. Então, mas tem pessoas em todo o processo. Então você se vê mais lá na frente, ó, eu consigo deixar as fotos, por exemplo, para um novo profissional, questão da edição mais para um outro profissional, mas você não consegue fora da empresa se ver fora da questão do contato com a pessoa. Não consigo. Se for para você deixar uma das áreas, essa seria a última. Essa seria a última. É claro que, em questão de, por exemplo, do WhatsApp agora, eu estou terceirizando tudo, né? A gente está no processo de elaboração de questionários, né? De mensagens, tudo para automatizar, deixar mais prático, mais ágil a prestação de serviço. Mas eu creio que o diferencial do trabalho, porque hoje em dia criou-se um medo dos profissionais da área de fotografia pensar, poxa, não vai mais existir fotógrafo no futuro, né? Vai ser extinta essa profissão. Quando entrou os celulares com máquina boa, então, é a mesma coisa acabou. do taxista com Ninguém Uber, né? precisa mais. Mas, por exemplo, por mais que exista já hoje em dia uma inteligência artificial e que eu creio que sim, no futuro as pessoas elas já estão começando a se conectar muito mais com o celular do que com outro ser humano, né? As pessoas estão aqui numa roda de amigo e tá todo mundo aqui do que aqui, né? Só que quem conseguir de verdade se conectar com outro ser humano vai fazer a diferença. Porque as pessoas estão carentes disso. As pessoas estão carentes de sinceridade, de verdade.
Elas estão carentes disso. E às vezes até quando ela se depara com algo que é genuíno, que é idôneo, que é real, elas têm uma certa dificuldade de lidar. Porque as pessoas estão com dificuldade de lidar consigo mesmas. Isso aqui é uma fuga. Uma fuga. E tá todo mundo indo pra essa fuga, pra essa fuga, pra essa fuga. Só que vai chegar e a pessoa começa, daqui a pouco vai começar a se relacionar com o robô, né? Os psicólogos também, vai ser o chat GPT, né? Ah, e aí, chat, o que eu faço com problema emocional aqui? Aí já responde. Cara, mas é total diferente do que você sentar na frente de uma pessoa, olhar nos olhos dela, sentir a frequência dela, sentir a energia dela, ver o sorriso dela, dar um toque, dar um abraço, sentir a empatia da pessoa. É totalmente diferente do que você conversar com uma máquina. Então, assim, o maior valor que nós temos hoje em dia e para o futuro é o tempo. É o tempo. Porque realmente eu creio que o tempo está passando cada vez mais rápido. Isso não é uma utopia. Ao mesmo tempo que a tecnologia veio para facilitar a vida do ser humano, mas a vida está ficando cada vez mais acelerada. Então, Ao que as mesmo pessoas tempo estão que tendo você o mesmo fala aí tempo, que a pessoa veio para facilitar, você não acha que está aprisionando tá muitas pessoas? aprisionando e tá deixando as pessoas com menos tempo. Cada vez menos tempo. Você vai falar com todo mundo, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo desesperado, tá todo mundo na correria, as pessoas não conseguem mais curtir, tipo, ver uma borboleta. Eu me peguei já nisso. Já antes que eu. Porque querendo ou não, o fotógrafo ele curte arte, essa vibe de arte, né? Viaja um pouco. O fotógrafo tem que ter isso, porque faz parte do processo criativo. Se não tiver isso, ele não é um artista, né? Todo fotógrafo ele tem uma veia artística, né? Mas eu já me peguei tão no automático de antes a beleza que eu via numa flor ou numa borboleta, eu olhar e, cara, não achar mais graça, por estar tão pressionada com isso aqui, de estar o tempo todo tendo que responder, de estar o tempo todo tendo que estar online, de estar o tempo todo aqui mexendo no celular, e você acaba nessa pressão toda, não vivenciando o momento presente. Então, ou eu acho que a gente está mudando um pouco de assunto, né? Mas tá tranquilo, tá bom. Ela já Tá, entrou tá um papo cabeça pra caramba. Ela já entrou na psicanálise. Você- Ó, o conversar. papo tá meio cabeça, mas tá bom. Mas não foge muito. Tá. Nós estamos falando do tempo. Tudo que se envolve a questão do Sim. evento é uma preparação, é um tempo ao qual... A questão do tempo que você fala hoje, quando eu recebo uma mensagem de um cliente, eu sei que ele mandou já para várias pessoas e eu Sim. sei que a pessoa, quando ela manda só para mim. Porque quando ela manda, ela fala, eu quero um orçamento. Ela não fala se é festa infantil, se é festa adulto, se é casamento, se é 15 anos. Ela não fala confraternização, ela não fala data, ela não fala a quantidade de pessoas. Sim. E aí quando você vai Pra fazer mim a também. pergunta... Pra mim também, aham. Quando eu faço a pergunta, eu faço uma pergunta assim, muito, o que eu falo que é chave. O que não poderia faltar nesse dia especial? Porque a pessoa, ela não vai falar, me manda um pacote. Me manda o pacote que você tem de 15 anos. Aí não, aí ela entra. Aí eu gostaria de colocar uma comida boa, eu penso numa decoração, eu gostaria de tal bebida, isso e aquilo. Faz um orçamento separado, porque aí ela tá entrando, ela sabe que ela não tá lidando com várias pessoas. Porque quando ela manda para mim, eu sei que ela já mandou para 10, a grande maioria manda um pacote que tem lá. Ela não vai nem ler o que tá ofertando. Sim, Ela sim. vai lá no valor. Aham. E ela vai Exatamente. pegar o valor mais em conta, e aí Exatamente. ela vai tirar as dúvidas desse valor mais em conta. Sabe? Exatamente. Às vezes ela contrata até mais caro que um outro que está ofertando tudo que ela quer, mas ela foi nesse primeiro porque ela não teve paciência, ela não teve essa questão do tempo. Sim, sim. Então, quando eu falo para o cliente assim, o que não poderia faltar nesse dia especial, ela tem que me contar. Porque se ela não me contar, eu pego e mando só um pacote. Eu tenho esse pacote. Sim. E aí eu sei que se o meu pacote entrar no meio de 10 pacotes que ela vai estar lá, o meu não vai estar mais em conta. Sim. Porque o meu evento hoje ele é completo. Evento completo, ela não tem dor de cabeça. Eu falo pro meu cliente, você é um convidado do seu evento. Se você quiser vir aqui só sorrir, tirar foto, coma, beba e vai embora. Tá tranquilo. Porque você já pagou tudo. A dor de cabeça quem passa sou eu. Você tá me pagando para ter a dor de cabeça. Sim, sim. E tá tranquilo.
Então, eu falo assim, quando o cliente conhece o nosso trabalho, eu fiz um evento de noivado. Fiz o noivado. E ela pediu todo esse trabalho, eu quero isso, aquilo e tal. Fiz o casamento. Aí no casamento já foi mais leve. Cristiano, eu tô pensando nisso e aquilo. E aí eu dei as opções, beleza, fechado. Cristiano, o aniversário de 1 ano do meu filho. É tantas pessoas. O que você colocar aí pra mim, você me passa. Porque eu ganhei a confiança dela no primeiro atendimento. Então, se eu fosse uma pessoa que só mandasse ali um cardápio para ela, um menu ou uma proposta, aquelas prospecto com valores, eu não teria essa cliente. E essa cliente, sim, já me indicou vários eventos. Sim. Então, a pessoa na questão do tempo, quando nós estamos falando aqui, que dá um papo cabeça, é justamente isso. Hoje a pessoa entra na academia, fora de evento, ela já quer o resultado para hoje. Ela quer no final de semana já Sim, tá tudo já tá muito imediatista, né? todo mundo quer num clique. Hoje nós falamos hoje mais cedo sobre a questão dos medicamentos aí milagrosos. A pessoa acha que aquilo ali vai resolver a vida dela. É uma injeção que ela vai tomar e está resolvido todos os problemas. Não está. E eu tomei uma decisão agora. E a pessoa pode até me questionar, tá, Denise, mas aí você vai perder cliente. Essa pessoa vai procurar outra. Não faço mais, não atendo mais na pressão. A pessoa me manda uma mensagem, eu tinha uma cliente agora, mandou uma mensagem, eu conversei com ela na sexta. Ela precisava do trabalho para domingo. Fiz umas perguntas para hoje. Ela precisava do trabalho para hoje de qualquer jeito. Fiz umas perguntas para elas que são imprescindíveis, que é imprescindível a resposta dela, que era, né? Ela não me respondeu. Então, assim, não tinha como eu prestar um serviço para ela sem saber exatamente, nem ela ia chegar perdida. Não ia ficar legal. Ela não E tem aí nenhum eu ia perder compromisso. tanto o meu tempo quanto o tempo dela, né? Não ia sair algo satisfatório nem para mim nem para ela e não ia ser bom para nenhuma das partes. E você acaba Aí perdendo essa eu cliente. preferi, falei, aí eu pontuei para ela, mandei um texto pontuando certinho, ó, nós trabalhamos dessa forma, antes de realizar o seu trabalho, né, como gravação de conteúdo no caso, nós precisamos elaborar a sua fala, né, a locação, como vamos criar o conteúdo como que você quer, qual mensagem você quer transmitir para seus clientes, ela precisa falar algo para mim, porque já aconteceu comigo gente, já passou de tudo. Quando a gente começa a trabalhar, às vezes sem experiência, ou sem saber pontuar, porque o cliente é leigo, né? Então, nós, como profissionais, Temos que precisamos tirar essas dúvidas aí. né, e aprender ao longo da experiência, saber como trabalhar. Já cheguei por mais... E tem cliente que você pontua, por mais... Agora eu tô fazendo isso de uma forma mais incisiva, né? A pessoa chega lá na hora do ensaio com a roupa parecendo que saiu de dentro da garrafa, literalmente. Sabe que você pegar um tecido desse e tá tão torcido, tão amassado, tão amassado, tão amassado. Aí fala assim, Denise, depois você tira no Photoshop, né? Não. Cara, você sabe que tirar esse amassado no Photoshop? Sabe? Então, assim, já teve evento, por exemplo, aí a gente entra no perrengue de evento. Eu vou mudando de assunto toda hora. Tá, mas é evento, tá tranquilo. Já teve evento, fui fotografar. Esse evento não fui eu que Fechou. que fechei o evento. Mas aí um amigo pediu pra mim, Denise, vai lá e faz as fotos pra mim, por favor. Tá. Um amigão meu foi fazer as fotos pra ele. Então eu fui primeiro fazer o making off, fui sozinha fazer o making off. E era, na verdade, precisaria de uns 2 a 3 fotógrafos para esse evento. No mínimo 2. Fui fazer o making off da noiva. Beleza, tá lá, madrinha, mãe e tal, a noiva se arrumando. E eu vi que ela tava o tempo todo controlando o horário. Olhei pela aparência física dela, pelo jeito dela, vi que ela tem um traço de caracteres rígido. Falei, então vai estar tudo ok, né? Porque o rígido, ele é mais dinâmico e ele é mais rápido, ele presta atenção em tudo. Falei, ok, eu só tenho que prestar um bom serviço. Mas então tá, ela terminou, ela tava controlando o tempo, terminou a make sempre acaba dando uma enrolada, sempre acaba aí acontecendo isso, né? Atrasa alguma madrinha, alguma coisa ali, e atrasa o trabalho do outro profissional, do maquiador ou do cabeleireiro. Terminou ali, as madrinhas e a mãe e a sogra, elas não tinham levado a roupa para se vestir no salão e já ir direto pro local do evento. Elas iam em casa ainda trocar de roupa, ia pegar a criança e não sei o que lá.
Então ninguém tava pronto. Aí o que tinha? A noiva não tinha passado o vestido, você acredita? A noiva não tinha passado o vestido. Isso é perrengue. Cara, tava na hora do. Ela tinha, tipo, terminou de ficar pronta, já era pra ela se deslocar pro local do evento. Ah, o meu vestido tá ali naquela caixa. Aí ela levou um ferro, aquele ferro grande a vapor, que eu nunca tinha usado. Aí levou o ferro, tirou o vestido de dentro da caixa. O vestido com assim, com um cetim, uma roda bem grande. As marcas muito profundas no tecido, né? Aí o pessoal do salão só fez assim. Aí foi só todo mundo se retirando de fininho, tipo. Não é Não da minha tenho nada a alçada, ver com não isso. tenho nada a ver com. Primeiro, é que ninguém quer ter esse trabalho. E segundo, se der algum problema no vestido da cliente, vai sobrar pra eles, né? Eu falei, poxa vida. Aí tá lá a moça, passando o vestido, né? Sofrendo, passando o vestido, sofrendo. E, cara, não desamassava, não desamassava o vestido. Aí eu fiquei olhando aquilo, falei, cara, não adianta, eu vou ter que ajudar. Falei, peraí, daí que eu vou passar. Só que aí, o que começou? Aí a gente tentando e não ia. Porque eu tava um pouco insegura, com medo de aumentar o vapor e queimar o vestido. Com muito custo, a gente foi aumentando o vapor, ela teve que se segurar pra gente espichar bem, pra poder tirar a marca. Então, sei lá, não sei quantos minutos a gente passou ali pra desamassar esse vestido. Beleza. Passei o vestido da fotógrafa, né? Fui lá pra cobrir um amigo, passei o vestido da noiva. Fomos pro evento. Chego lá no local do evento, tava o pessoal de cerimonial que foi contratado, não era o pessoal que tinha muita experiência, porque eu conheço vários cerimoniais na cidade. Inclusive, eu comecei na área de evento trabalhando com cerimonial. Eu já fui coordenadora, né? Você começou com cerimonial. Comecei com cerimonial. Eu já trabalhei muito em cerimonial, já trabalhei Acho muito que a entrada em eventos grandes. Da mulher no questão de eventos é no cerimonial, né? É ali na recepção, ali. Aí eu trabalhei como recepcionista, como coordenadora, tal. Então eu trabalhei em eventos grandes. Aí ela né? quer ganhar Classe dinheiro, ela vai pra A, foto. tal, tudo. Mas eu nem queria foto, nem foi por causa do evento. Eu curti a foto, depois foi por outros motivos, né? Mas tá. E aí, nisso, eu fui pro evento, nós chegamos no local do evento, tava rolando ali um desentendimento da pessoa do salão, com o pessoal do cerimonial e com os pais do noivo. Então, tinha que colocar umas cadeiras a mais, e esse é o ar livre, colocar umas cadeiras a mais, e tava tendo esse desentendimento, e ninguém conseguia se entender. Beleza, eu fui lá, peguei todas as cadeiras, levei as cadeiras, coloquei as cadeiras no lugar e eu arrumei as cadeiras. Porque eles não estavam falando... Tava cruzando ali, tava dando treta. Aí resolvi a situação das cadeiras. Ok, resolvi a situação da cadeira, que já tava um estresse grande já, parecia uma coisa boba, mas tava um estresse. E aí na hora que a noiva foi entrar, escutei uma explosão muito alta, assim, um estrondo muito alto. Eu falei, cara, será que vai ter fogos alguma coisa que banda tocando. Não me contaram, né? Explodiu a fase. Você acredita? Aí acaba a luz. Cara, não explodiu a fase. Parece que a Semate acho que tem de 4 a 5 horas pra ir arrumar, né? Explodiu a fase do local, eu acho que é mais ou menos isso. Explodiu mesmo, não tinha luz nenhuma. Imagina, à noite. E ao ar livre, ficou um breu. Aí o que eu fiz? Desesperada, cara. Só tinha eu de fotógrafo. Eu corri e comecei a falar pra galera, gente, liga a lanterna de celular, liga a lanterna de celular. Comecei a pedir um por um pra ligar a lanterna de celular. Aí entra o improviso, né? Pedi pro pessoal, pedi pra alguém pegar 2 carros e direcionar o farol do carro pra onde tava o altar, pra dar uma iluminada, né? E pedi pro pessoal ligar a lanterna de celular e fui fazendo o que eu pude. Mas foi mais ou menos assim. Foi um evento totalmente diferente. A cerimônia. Aí beleza, aconteceu a cerimônia. Aí foi pro salão de festa. Não tinham conseguido arrumar ainda gerador, nada. E aí deu uma atrasada na questão do buffet. Aí, ok. Nisso desapareceu a mesa da mãe da noiva. Não tinha onde a mãe da noiva sentar, né? E aí começou o cerimonial brigar lá na situação, cara. A mãe da noiva tava indo embora com a avó. Eu falei, não, você não vai embora, pelo amor de Deus. Você não vai embora, casamento da sua filha
pode deixar que eu vou resolver. Fui lá na cozinha, comecei, o pessoal, Aí não tem sei, um pouco não sei. do seu lado falei, de não. cerimonialista. Eu aí, falei, né? vamos atrás. Eu falei, deve ter um depósito, algum lugar, tem sei lá, alguma coisa perdida que a gente vai montar uma mesa. Consegui montar uma mesa Resolveu. pra mãe da noiva e resolveu. Aí, beleza. Arrumei a mãe da... Isso eu tenho que fotografar. Aí, na hora de servir os convidados, tinha muito idoso nesse convidado. Como demorou um pouco por causa Da luz. da luz, demorou um pouco, deu todo mundo tava com fome. E aí o pessoal, às vezes, não tem bom senso, né? Tanto tinha pessoas idosas. Primeiro, as pessoas idosas devem ser servidas. E aí eu vi a galera lá na fila, todo mundo afoito pra comer. E os velhinhos, assim, quase capengando pra chegar perto da comida. Peguei no braço de um por um. Cheguei lá na moça que tava servindo o buffet. Dá licença. Toninho, Dá licença que eu vou servir. terminou o evento, o amigo dela falou, e aí, quantas fotos você tirou? Nenhuma. Não, sério. Quantas Dá fotos licença. você conseguiu registrar nesse evento? Vou servir? Servi todos eles. Levei na mesa, garanti que estava servido. Mas eu ainda consegui fotografar a cerimônia, fotografar todos os momentos que precisavam ser fotografados. Só que muito corrido, muito puxado. Ó, né? penumbra. É, né? ó. É isso aqui. Terminou o trabalho, foi ver o álbum dela, não tinha nada, mas tinha tudo que ela fez no Cara, evento. isso, imagina, eu poderia ter sido paga, né? Porque se eu fosse paga por toda a de prestação de receber serviço que eu Tem que fiz. receber de cerimonial, Tinha cerimonial. do pessoal da do Energisa. Energisa. É, de tudo, de tudo. É. Então, Toninho. acontece isso nos eventos. Toninho, tem alguma pergunta? Rapaz, eu esqueci. Não tem? Esqueceu a pergunta, Não, mas não. enfim. Ai, Vamos lá, eu vou fazer a pergunta do... Vai lá, manda a pergunta. de 1 milhão, tá? A pergunta do corte, Toninho. É, do corte. Puxa. É a pergunta que eu ia perguntar pra você. Eu vi você falando sobre trabalhos que você já recusou, certo? Sim, sim. Você já recusou o trabalho para fotografar, ou filmar nudez? Playboy, né? Essas coisas assim. de- Não, tipo assim. Nu artístico, nu artístico. Não, mais que isso. Filme? Ah, você tá Eu tô falando de achando que filme. foi isso, não foi? Não, Toninho. Não. É isso aí, não. Não, eu não cheguei a esse ponto. Mas Não eu- recebeu o convite. Não, mas eu já entrei numa É situação... porque tem dessas aí, ó. Que às vezes pessoas que filmam, que fotografam, eles são convidados, porque é difícil esses profissionais O profissional que faça. que façam, né? Não Pode- entendi. Pode Às vezes entrar a nesse pessoa quer tema? pescar Pode falar que sim ou que não, ou Tá, alguma fui eventualidade. trabalhar. Eu caí num evento, não posso dar muito detalhe, senão vou saber quem é, né? Mas caí num evento que eu fui contratada. Só me mandaram falar assim, ó, vai ter o lançamento de um livro, né? E vai ser um evento particular. Os convidados são só juiz, embargador, né? Advogado, enfim. E é um convite, Juiz, bandeirinha. Ok. Aí, beleza. Tinha uma empresa lá de televisão, né? Que tava fazendo a reportagem. E eu fui como fotógrafa. E aí, tá, ia ser, não era um evento aberto, era um evento realmente que eram Bem convidados restrito. selecionados. Mas era lançamento do livro, eu fui para fotografar o lançamento do livro, né? Aí tô lá Você não pra sabia fotografar qual era o o lançamento do O livro. tema do livro. Cara, entrei numa situação bem complicada. É. Aí eu fiquei numa saia justa. E aí, sorte que o moço da televisão, ele se sentiu mal também com o que estava acontecendo. E ele pegou e falou assim, ó, mulher aqui, a mulher tá passando mal, a mulher tá passando mal. Ele jogou pra cima de mim um B.O. Ele né? passando mal e... Eu vou levar ela. E ele também escapava. Porque nem Mas ele é mais um tava tipo de querendo, perrengue. cara, foi muito cabuloso. E aí eu pensei assim, cara, o que eu faço agora enquanto profissional? Eu largo esse povo aqui e vou embora. Porque assim, cada um faz o que quer da vida, mas tem coisas que fogem aos meus princípios, não dá pra eu fazer, entendeu? Então assim, não curto, então não vou. Se eu soubesse antes, não teria ido. Mas eu já tava Talvez lá. essa experiência que faz com que hoje você faça um trabalho de entrevista antes do Sim. trabalho.
Mas como eu Porque já tudo é um estava lá, aprendizado, eu né? pensei, e agora, enquanto profissional? Eu tenho que ficar aqui, eu posso ir embora? A vontade que eu tinha que era largar eles lá na mão e ir embora. Eu falei, cara, o que eu faço nessa situação? Isso aí é justo que eu entrei. E aí o moço falou, ela tá passando mal, e eles pararam, entendeu? Mas assim, se não falasse isso, eles iam passar de um limite, do limite, do limite, do limite. E aí eu peguei e falei assim, eu só peguei, entreguei o cartão, eu nem falei, ó, eu não vou levar isso aqui pra casa, eu não vou ter acesso a essas imagens, então eu Tá tirei tudo na aqui. frente deles, na câmera, o cartão de memória, tá aqui, tô te entregando. Pronto. Tá encerrado aqui. Assim. Aí nisso, não cai mais. Esse tipo de trabalho já não Já não faz. vou, mas já aconteceu de eu cair numa dessa mais ou menos parecido, sabe? Dessas coisas mais É o liberais que faz, tal. é o que vai acontecendo, que você vai aprendendo com a. Porque aí não é a área de trabalho que eu atuo, né? Não é. Vamos lá, pergunta de milhões, mas eu quero mandar um abraço aqui para os patrocinadores. Número 1, Veículos, Barbearia Mizai, Toninho Canecas Cuiabá, Autoescola Morada e o patrocinador Master Paris Eventos. E você que quer ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato, manda um oi para o Toninho que ele vai mandar tudo para você, todas as informações. Agora pergunta de milhão para a senhorita. Jesus. O que é sucesso para você? Sucesso é você ser bem sucedido naquilo que você se propôs a fazer, né? Por exemplo, se for dentro da fotografia, eu me sinto bem sucedida quando eu consigo entregar um trabalho que o cliente se sinta satisfeito. Sucesso na fotografia, tá? Na Mas fotografia. sucesso você dizer, o cliente está te contratando aí, você fez um excelente trabalho, entregou e o cliente ficou satisfeito com aquilo que ele contratou. Dentro da sucesso. fotografia é um sucesso, sim. Sucesso é isso. É. Bate com o que eu penso. Ele está contente, ele fica feliz, fica satisfeito. Você fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, Sim. se você se propôs a entregar um trabalho de fotografias ali do jeito que você foi contratada, eu acho que isso é sucesso. É, É você prometer e cumprir, né? isso. Mais do que para o cliente, mas para você Sim. mesmo. Você está satisfeito ali do seu trabalho. com o que É você muito fez. satisfatório você ver a alegria da pessoa, ver que a pessoa gostou, que a pessoa curtiu. Porque esse é o melhor pagamento, né? Você vê a satisfação. Também não, né? É claro que, né? Não é o melhor Nós pagamento. É um precisamos do pagamento. recurso financeiro, né? É imprescindível, lógico. Mas faz parte do pagamento também a satisfação do cliente. Não só pela grana. É. Não estou falando, Pela recebeu grana, e o cliente não está satisfeito. Não isso. Sim. Mas é muito importante. Uhum. Vamos lá. Olha, passou voando. Se não fosse algo que nós não vamos poder falar agora aqui, senão o Toninho pede conta. É verdade, Toninho, hein? Não vamos falar agora no ar. É. Mas agradecer, Toninho. Valeu mais um programa. Esse foi o 37º. Acho que é 37 oitavo, programas já. 37. Nossa, quase chegou na minha idade. Quase. Tá Falta mais 10. Falta mais 2. Você não tem 40. Você tá vendendo alguma coisa Não, que eu- ela Vamos mudar parece de que ela assunto, tem. vamos mudar de Ela assunto. parece uns 25, 28 anos. né? Também não Nossa, exagera, você Toninho. tá- 27. Você tá bem bobinho, né, Toninho? Tá muito gentil, muito gentil. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que Fiquei muito agradeço. feliz. Tinha que ser hoje mesmo, né? Nós estamos falando há algum tempo já para você Sim, vir aqui sim. gravar e ser compromisso, agenda. Sim, Tem a questão da saúde, que você falou que estava se tratando aí. sim. Mas que bom que deu certo. Fiquei muito feliz. Passou voando, Toninho adorou. Tá certo. Deu umas boas risadas com o Deu umas Toninho. boas risadas. Obrigada, Toninho. De nada. Sorrir faz bem pra alma, Sim, né? Pra sim. saúde. Se você Foi pudesse, divertido. se você pudesse deixar aí uma mensagem para a pessoa que quer trabalhar com evento, qual seria essa mensagem? Seria: aprenda a ter resiliência, seja resiliente e goste de pessoas. É o principal. Principal e faz toda a diferença. E faz toda a diferença. Que o resultado não vem do dia para o outro. Não vem do dia para o outro. Tem que ter bastante dedicação,
bastante esforço, muito improviso, né? Tem que ser proativo também. Aí eu não consigo ver lá, tipo, eu sou fotógrafa, mas eu tô vendo um teto desabando ali, e aí eu vou ficar ali de braço cruzado, sem fazer nada. Tem que ser proativo quem trabalha com evento. Total. Eu acho que mais do que você querer saber na onde você vai, né? Eu acho que o mais importante é você querer saber na onde você não quer estar. Então, se hoje você está numa condição, a pessoa quer trabalhar com evento, eu sempre falo isso, o evento dá para você trabalhar como uma segunda fonte de renda, até Sim. que ele vire a sua primeira fonte de renda. Uhum. Então, mais do que você saber na onde você quer chegar a trabalhar com evento, procure saber na onde você não quer estar. Então, se você já dá o primeiro passo, já é um grande começo. E aí, como você falou, começou no cerimonial, e aí você foi conhecendo. O cerimonial te ajudou na questão de eventos, e isso só ajuda, ninguém perde com isso. Sim, sim. Certo? Agora eu posso fazer uma propaganda? Toda. É aquela câmera ali? Aquela câmera. Que se você for xingar alguém, é agora ali. Então vamos lá. Você que é profissional liberal e ainda não tem fotos profissionais no seu perfil, é super total necessário, né? Que você tenha fotos que represente você enquanto profissional, né? Então eu tô aqui para te ajudar nisso, né? Para você criar conexão com o seu público, para extrair o melhor de você, a sua melhor versão, para te ajudar na produção de conteúdo, para te ajudar nessa elaboração, nesse processo criativo, fala, texto, pensar em cores, pensar em locação, ideias criativas, nós pensarmos na parte do marketing, como você vai direcionar o seu trabalho, no seu feed, no seu layout, na estética, né, de como você vai apresentar esteticamente o seu trabalho nas redes sociais, como você vai transmitir confiança, segurança aqui no mundo digital. Então, eu estou aqui enquanto profissional da área do digital, né, de fotografia, de vídeo, agora com criação de conteúdo também. Nós estamos fazendo parceria com a empresa também de marketing, então nós vamos investir também, nós vamos prestar essa consultoria desde a questão do tráfego pago. Então, tem tudo que você precisar, logo, arte, foto, vídeo, consultoria, o que você precisar para o digital, conte conosco. Estou aqui para isso. Obrigada. Recebemos hoje Denise. Como que tá no seu Instagram lá? Agora tá Evidencie Imagem. Eu sou a Denise Ribeiro, né? Mas estou representando a Evidencie Imagem. Então recebemos hoje aqui Denise Ribeiro. Você vai acompanhar essa entrevista completa na quinta-feira no nosso canal no YouTube. Tudo é Festa. Valeu, Toninho. Falou, Até a próxima. Tchau. Agora tudo é festa. Tudo é festa. Valeu.